Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Um cara fortão exclama: "E daí se você é um deus verdadeiro? Eu, Lao Tzu, irei te rasgar em pedaços." Ele avança com tudo, pensando: "Meu destino celestial de 7 mortes foi concedido a mim pelo santo Mohai Ji em pessoa. Posso ser apenas um venerado celestial de nível médio, mas meu poder destrutivo não fica atrás de um venerado celestial de nível alto." O deus diz: "Tolo idiota, a força de um deus verdadeiro não é algo que você possa compreender." Ele estica a mão. O grandão, sem entender, diz: "Sua luz estelar é insignificante. Você acha que isso me machuca?" Ele é cortado ao meio e berra: "Como sua luz estelar pode destruir meu Dantian tão facilmente? Gastei minha vida toda refinando meu corpo." E então, ele se transforma em um amontoado de sangue. O deus ri e um outro observando comenta: "Apenas uma pequena centelha de luz estelar pode destruir imediatamente o venerado celestial das 7 mortes. Isso é muito aterrorizante." Outro diz: "Ele pode ser um deus verdadeiro, mas mesmo ele não pode lidar com todos nós." E um cara ataca exclamando: "Sem geadas de Ki!" Outro ataca gritando: "Enfrentem-no com suas vidas!" Ele então recua, desaparecendo enquanto diz: "Meu trabalho é manter vocês trancados aqui. Seu oponente estará aqui logo." E um cara, cerrando os dentes, diz: "Droga, aquele cara foi embora." Do nada, aparece um barco. Alguém comenta: "Olha, um navio de guerra gigante está aqui. Cuidado, tem alguém na proa, performando uma formação de espada." É mostrada Yu Qin, que estica 2 dedos dizendo: "Encantamento da espada matadora de deuses." Ela ataca, matando vários deles, enquanto exclamações de "Cuidado!" e vários berros ecoam. Um cara se aproxima-lhe dizendo: "Venerado celestial do altar sagrado, que tipo de formação de espada é essa? Estamos sendo aniquilados." Ele responde: "Não entre em pânico. Irei até o altar e ativarei meus destinos celestiais para estabilizar a situação." Num local distante, um homem chega e convoca: "Wu Xing, Wu Yuan, Wu Jian, Wu Hui." Eles respondem: "Sim." Ele se concentra, proclamando: "Louvor ao Buda, 10.000 mentes se tornam uma, sem obsessão, sem pensamento, sem lei." Um fogo dourado emerge deles e uma torre surge. Ele abre os olhos e exclama: "Grande pagoda de Buda, subjugar." A pagoda desce com força, e a cena muda para outro local. Um homem anuncia: "As famílias Ji e Li estão todas aqui." Um monte de gente é mostrado. Um ancião exclama: "Vamos!" Eles concordam e começam a atacar. O prota observa e diz: "A batalha está extremamente violenta. Eu também irei." Um homem se aproxima-te dizendo: "Luo Zheng, por favor, espere. Há uma barreira lá embaixo. Você tem que destruir o altar no centro para desabilitar a barreira. Eu o mandarei para lá." É mostrado o homem com a mão estendida, pensando: "Mesmo que seja difícil, tenho que proteger o altar até que os reforços cheguem do universo da grande extremidade." E o Qin olha para baixo, dizendo: "Que incômodo, de novo." Ela se prepara para atacar, lançando várias espadas e pensa: "A barreira está desaparecendo, está quase destruída. Usarei o navio de guerra para repor minha essência verdadeira para o golpe final." E ela exclama: "Encanto da espada matadora de deuses!" e ataca novamente, quebrando as defesas. O homem no meio diz: "Isso é ruim. O poder daquelas 4 espadas divinas é demais. A barreira não consegue suportar." Ele exclama: "Venerado celestial, a barreira está quebrada, mas temos que fazer um último esforço. Creio que os venerados celestiais virão ao nosso socorro. Lutem até o fim." E o prota, extremamente irritado, exclama: "Morram!" A cena se desloca para o universo da grande extremidade, no mundo do mar sagrado, palco para a troca dos pseudo-santos. Alguém anuncia: "Grande venerado celestial, nossa rota para o universo da grande expansão está obstruída. Uma estrela negra bloqueou o caminho. É inviável rompê-la com força bruta." O sujeito com uma expressão sombria questiona: "Não é possível cruzar pelo grande teleporte?" Recebe como resposta: "Não, é impossível."
O outro lado, junto à Estrela Negra, está totalmente vedado. Usar o grande teleporte para chegar lá está fora de cogitação. Virando-se, ele afirma: eu vou tentar. Ao se aproximar da estrela, reflete: não imaginava que o caminho para o Muro do Suspiro estaria obstruído. Se não encontrarmos uma solução, as primeiras tropas, cerca de 50 venerados celestiais que foram enviadas ao universo da Grande Expansão, podem estar correndo perigo. Ele ataca a estrela, concluindo: não consigo destruir a estrela com meu poder. Parece que só o poder divino de um Deus verdadeiro pode enfrentar outro Deus verdadeiro. Ele se dirige aos seus companheiros: fiquem onde estão. Vou chamar o mestre Muhan para vir e romper este selo. Enquanto isso, em outra cena da batalha, alguém comenta: a vibração do Dao Celestial em nosso vasto universo da extremidade nunca foi tão intensa. Será que um grande número de venerados celestiais caiu? Receio que sim. A batalha do grande mundo da água e girassol está se mostrando extremamente perigosa. Durante o confronto, o Prota é atacado por trás, mas não sofre dano algum. O agressor pensa, incrédulo: impossível de perfurar, mesmo sendo uma arma divina de primeiro nível. Após diversos golpes, o Prota se volta e contra-ataca, abatendo o homem rapidamente enquanto exclama: espada da luz divina. Observando a cena, ele reflete: o venerado celestial do oráculo também está presente? Ela desfere um golpe, cortando o rosto de um careca, que, furioso, se vira tentando atacá-la de diversas formas, exclamando: como você ousa me insultar? Eu vou te matar. Com um simples estalar de dedos, ela exclama: autodestruição. O homem assustado pensa: o que está acontecendo? Estou sendo ferido pela essência verdadeira dentro de mim? Isso é impossível. E então ele explode. O Prota questiona: você o envenenou? Ela responde: não, não é veneno. É autodestruição. Uma energia especial capaz de direcionar toda a energia do corpo do alvo para se autodestruir até a morte. Qualquer ser atingido por um corte súbito assim, morrerá. Essa é também uma das habilidades únicas do seu pai, Luo Xiao. Um dos pseudo-santos comenta: perdemos a vantagem. Só me resta despedaçar meu mundo interno e usar a vitalidade para convocar outra besta antiga. Alguns dos presentes dizem: alguns de nós gostariam de se unir a você. Vamos morrer de qualquer forma? Eles concordam. Sacrificando-se, conjuram uma besta. Um macaco que urra. Uma energia dourada, extremamente forte, emerge. A garota adverte: essa luz dourada é extremamente afiada e pode matar sem deixar rastros. As pessoas começam a fugir da energia. O pseudo-santo esperançoso pensa: aguentem um pouco mais, talvez o grande venerado celestial chegue em breve. Mas ao olhar para cima, ele exclama ao ver várias espadas se materializando: oh não, essas 4 espadas novamente? Sua energia é inesgotável? O macaco é dividido ao meio e morre. O pseudo-santo exclama: eu não esperava morrer aqui. Essa guerra já era injusta desde o começo. Vocês só dependem daqueles deuses verdadeiros. Outro retorque: como você ousa dizer isso? Vocês, pseudo-santos, invadiram nosso universo. Isso é justo? E ele responde: não existe justiça. Se cairmos, levaremos vocês conosco. Como podem escapar da palma da nossa raça santa? Então, eles optam pela autoaniquilação, provocando uma explosão. O ancião comanda: fronteira de Lotus, feche! A garota comemora: finalmente acabou, ganhamos esta batalha. O ancião adverte: esses foram apenas um teste dos pseudo-santos. Os verdadeiros adversários ainda estão no universo da grande extremidade. Se os pseudo-santos reabrirem a passagem para o mundo dos espíritos, enfrentaremos a vingança feroz dos pseudo-santos. Outro velho diz: o mestre Xing Wei selou a passagem. Não será fácil reabrir o mundo dos espíritos. Podemos aproveitar esta oportunidade para consertá-lo? A resposta vem: não.
A razão pela qual os pseudo-santos se tornaram tão agressivos desta vez é muito provável que as outras forças que os restringiam foram derrotadas. Logo, eles trarão os deuses verdadeiros para cá. Outro acrescenta, sombriamente. Os pseudo-santos começaram a quebrar a fronteira. No universo da grande extremidade, surge um personagem, Mu-Han, um deus verdadeiro, que diz sombriamente: isso é apenas um ser formado com a ajuda do poder das estrelas, uma habilidade medíocre. Posso quebrá-la imediatamente. Melhor reunir suas tropas o mais rápido possível para continuar a batalha. E alguém concorda. Sim, mestre Mu-Han. Ele ataca, ordenando: estilhace! Do outro lado, alguém diz sombriamente: o muro dos espíritos foi esmagado. E todos reagem com um sombrio espanto. A cena se desenrola diante do Muro dos Suspiros, onde um personagem reflete. A técnica, na verdade, sela todo o espaço ao redor. É bem irritante, mas, no fim das contas, é apenas uma habilidade medíocre. Está na hora de acabar com o universo da grande expansão. Um observador atento pensa consigo: esse é o poder de um Deus verdadeiro. Do outro lado, um ancião avisa: os pseudo-santos estão vindo. A guerra já começou. Lutaremos até o fim. Ele instrui apontando: inicie os arranjos para o encanto destruidor de estrelas. Uma confirmação vem, e Shun anuncia: Luo Zheng, eu partirei por um tempo para conversar com os venerados celestiais da raça Demônios da Noite e pedir que se preparem. O prota responde: tudo bem. De repente alguém exclama: Luo Zheng. O prota levanta o olhar e Youqin se lança em seus braços dizendo: estou indo. Eles se abraçam e o prota comenta: já faz muito tempo, ao que ela responde corada: sim. Ela vira-se para Shun e pergunta: você finalmente encontrou seu corpo? Com a confirmação de Shun, ela continua: tantas coisas aconteceram enquanto eu estava fora. Estive procurando por você na terra do refinamento divino, mas acabei sendo levada para praticar a formação da espada matadora de Deus por muito tempo, o que definitivamente não foi divertido. O prota coloca a mão na cabeça dela e diz: bem-vinda de volta. Deuses verdadeiros podem começar a atacar a qualquer hora. Precisamos que você reinstale o encantamento da espada. Quando esta guerra acabar, teremos tempo para ficarmos juntos. Ela responde: tudo bem. Então, ela se despede com um aceno dizendo: então eu voltarei para o navio de guerra e prepararei o encanto da espada. O prota confirma e ela se afasta. De repente, alguém agarra o pescoço dela e ela questiona: quem é você e o que está tentando fazer? O agressor comenta: você não parece muito ameaçadora, mas é uma pena. O prota grita: pare! Mas o agressor quebra o pescoço dela. A expressão do prota se torna sombria, enquanto um dos anciãos comenta: é o Deus verdadeiro do universo da grande extremidade. O cara, com um tom sombrio, jogar o corpo dela para baixo, dizendo: estou surpreso. Não esperava que fosse um ser secundário que nunca viu o mundo antes. O prota rapidamente agarra Youqin, evitando que ela caia. O Deus verdadeiro cruza os braços e diz: não esperava que um bando de insetos feitos de essência verdadeira causasse tanto problema ao mestre. Parece que os guerreiros do universo da grande extremidade eram todos inúteis. O Deus verdadeiro de Luo Xiao interrompe: lembro que lutamos uma vez, há muito tempo. Você não era páreo para mim então e continua não sendo agora. O cara faz um som de desgosto e retruca: é verdade que não sou páreo para você sozinho. Mas e se estiver acompanhado pelos meus irmãos mais velhos? Um personagem surpreso questiona: o grande universo da extremidade está enviando 3 deuses verdadeiros? O Deus verdadeiro exclama: isso é uma violação das regras estabelecidas pelo Salão dos Santos. De acordo com as regras, mesmo em competições entre santos, cada lado pode enviar apenas um deus verdadeiro para o universo oposto. Nem mesmo Mu-Haiji pode quebrar essa regra. O cara responde sombriamente: as regras podem ser mudadas. O mestre se esforçou muito para alterar essa regra. Você também pode pedir ajuda. O discípulo-chefe de Luo Xiao, Yu Taibai, não é forte? Chame-o.
Infelizmente para você, ele está longe no domínio dos deuses e não poderá ajudá-lo. Ele continua, determinado. Mesmo que não seja páreo para vocês três sozinho, jamais recuarei. O cara sorri e diz: que pena. Então, não dificultarei para você. Chamarei meus irmãos para te dar uma morte pacífica. De repente, alguém exclama: você morrerá primeiro. O cara se vira vendo o prota e pensa: esse é o selo gravado da alma do imperador da terra, da alma ancestral? O ancião, com um tom sombrio, reflete sobre a intensa supressão da alma emanando do prota. Que supressão da alma forte, digna de um venerado celestial. Até eu me sinto oprimido por essa aura. Nesse momento, o deus exclama: Luozeng, pare! Surpreso, o cara pensa: essa criança, sendo apenas um lorde do reino, como consegue me oprimir com o selo da alma? Com um sorriso ele comenta: seus inferiores realmente são imprudentes e corajosos. Estendendo a mão, o prota grita: morra! Espada divina! O cara segura a espada entre dois dedos, surpreso com o poder que sente. Ele pensa: isso é comparável aos deuses verdadeiros especializados em refinamento corporal? A espada do prota começa a cortar através da resistência, fazendo o cara reconhecer que a pressão da espada não pode ser contida apenas com força. A espada corta seu braço e ele decide: esqueça, vou desistir desta mão. E assim, o prota consegue cortar o braço do cara. Com um sorriso, o cara diz: interessante. Quem diria que eu seria ferido por um ser secundário no estágio de Lorde do Reino? Isso é inacreditável, uma verdadeira piada. O prota, extremamente furioso, grita: morra! Mas o deus verdadeiro contra-ataca, dizendo: você se superestimou. Ao atingir o prota no peito, ele declara: fui apenas descuidado antes. Você realmente acha que pode se opor a mim? Vá para o inferno e entenda que um lorde do reino é como uma formiga diante de um deus verdadeiro. Lançando o prota para longe, enquanto outro personagem exclama seu nome, preocupado. O cara exclama: ele ainda está vivo? Enquanto pensa: usei apenas 60% do meu poder naquele golpe, mas ele não só sobreviveu como só tem uma marca no corpo? Esse moleque cortou um dos meus braços, e eu definitivamente quero vê-lo morto. Num instante, ele se teletransporta para perto do prota e desfere um ataque, que o prota bloqueia com sua espada. O prota cospe sangue pensando: o impacto da palma dele perfurou minhas roupas e até quebrou minha costela. O cara, estendendo a mão e sorrindo, diz: você destruiu meu braço, agora vou arrancar sua cabeça. Mas de repente é atacado por outro, que o impede de alcançar o prota. Ele se teletransporta para ao lado do prota, segurando-o, e diz: você é discípulo de um santo, um verdadeiro deus, desafiando um lorde do reino? Isso é indigno. E desafia: e daí? Em seguida, convoca: venerados celestiais do universo da grande extremidade, apresentem-se. Ários surgem e ele declara. Um observador então pergunta: Senhor Muham, sua mão. Ao que ele responde: silêncio, enquanto reconstrói seu braço. Olhando para o membro recém-formado, pensa: embora eu possa fazer meu braço crescer de novo, este é muito mais fraco que o anterior. O cara passa o prota para Shun, instruindo: vou enfrentar Muham, você leva ele para um lugar seguro. Ela assente e, olhando para o prota, repreende: como você pode ser tão imprudente? Ao deixá-lo na cama, ela nota sua determinação e reflete. O poder do Deus verdadeiro é avassalador. Ainda tenta corroer e infectar o corpo do Luozeng. Felizmente, Luozeng emergiu do caos primordial, o que lhe permite resistir ao poder residual. O prota, cuspindo sangue, ouve ela dizer: pare de ser tão temerário. Você não tem chance contra ele. Ela continua: mesmo que Yukin tenha sido derrotada, desde que tenhamos o venerado celestial da ressurreição, há esperança de revivê-la. Vamos avaliar a situação antes de buscar uma oportunidade para contra-atacar. Subitamente, uma explosão irrompe e o prota anuncia: a guerra começou. A cena se expande para mostrar os dois deuses em confronto, com o cara ponderando: é o Dao divino dos 5 elementos.
Ele observa os 5 olhos que circundam eles, criados a partir dos raríssimos olhos do pavão divino de 5 cores. Enquanto isso, outros clamam: "Rápido! Formem a formação e auxiliem o Lorde Muham." No entanto, os dragões intervêm, frustrando-o. E o ancião, com um gesto de mão, ativa o encantamento destruidor de estrelas. Outro ancião contrapõe, invocando a Lotus da grande expansão, fazendo surgir uma Lotus gigante. O Prota observa preocupado e comenta: "A situação não está nada boa. A atenção se volta então para a batalha, onde Xinguang, que deveria ter a vantagem, se vê em apuros após o adversário desencadear uma técnica secreta, mudando completamente o rumo do confronto. O outro deus lança um ataque, proclamando que a morte de seu oponente significaria o fim da guerra. Naquele momento crítico, o personagem recorre ao selo de energia dos 5 elementos, aprisionando seu oponente, que solta um palavrão. Ele declara sombriamente que o selo dos 5 elementos da extremidade é uma das técnicas mais poderosas do seu mestre, questionando como um deus inferior poderia escapar de tal confinamento. O Prota, ao testemunhar a cena, pensa rapidamente e clama: "Isso não pode continuar assim." Ele implora ao venerado celestial Yun-Hu: "Mande-me para lá. Minhas habilidades de teletransporte não são páreo para os deuses verdadeiros." Ele relembra que, após um evento decisivo, estabeleceu uma conexão com o venerado celestial Yun-Hu, que possui uma técnica avançada de teletransporte capaz de levá-lo ao campo de batalha. Hesitante no início, mas pressionado pelo Prota, o venerado celestial finalmente cede. "Agora!" exclama o Prota. O deus verdadeiro do reino da grande extremidade então afirma: "Este selo dos 5 elementos tem o poder de confinar até mesmo um deus verdadeiro. Com a inserção destas 5 espadas no selo, você ficará completamente sem poderes." E assim, o Prota surge no campo de batalha, proclamando: "Eu desejo a eternidade para as centenas de milhares de grandes mundos. Farei tudo ao meu alcance, sacrificando até minha vida, para exterminar os invasores estrangeiros." O cara fica enraivecido. Agora é a hora crítica para lidar com Xingwei. E por que essa criança apareceu de novo? Ele também usa a técnica de grande expiração em mim. Ele exclama, atacando o Prota: "É você de novo, seu pirralho! Saia da minha frente!" O Prota desvia pensando: a técnica da grande expiração é realmente incrível. Agora não tenho nenhum pensamento distrativo em minha mente. Meu corpo físico, força e alma, todos aumentaram em poder. O mais incrível é que o poder é uma energia muito subjetiva. É como se, acreditando nesse poder, ele realmente te fosse concedido. Eu lembro de usar a técnica da grande expiração para matar uma besta na terra de refinamento divino. Apenas focando no seu oponente você consegue entrar nesse estado maravilhoso. Mas depois que o desejo é realizado, essa sensação maravilhosa desaparece completamente. O Prota exclama: "Espada divina! Agora a espada está mais afiada e com um poder mais puro." E o cara cerrou os dentes pensando: apesar de ele não ser um cultivador de alto nível, a eternidade da espada dele não pode ser subestimada. Eu perdi meu braço antes, mas dessa vez, ele usou a técnica da grande expiração. Então, vai ser ainda mais letal agora. Ele pega a espada dele e a joga pensando: as 5 espadas originalmente eram para lidar com o show, mas agora vou ser forçado a usar uma delas nesse pirralho. O Prota faz um barulho de desgosto e rebate a espada. E o cara cerrou os dentes pensando: eu pensei que conseguiria criar uma solução rápida para esse problema. O outro pensa: ótimo, com Luo Zhen restringindo Muhan, eu posso usar esse tempo para quebrar o selo. Ele pensa em 1 fôlego, 2 fôlego, 3 fôlego e abre os olhos exclamando: quebre! E pensa: o selo de energia das 5 extremidades só foi alcançado pela promoção mútua dos 5 elementos. Se você quer quebrar esse selo de energia de 5 extremidades, tem que utilizar a relação restritiva dos 5 elementos. Os 5 globos oculares rotacionam em sentido anti-horário. Enquanto as 5 estrelas giram em sentido anti-horário, ele ataca, pensando: fogo contra ouro. Use uma estrela de 5 leis para quebrar o globo ocular da lei do ouro. Terra contra água.
A estrela de lei da terra contra o globo ocular da lei da água. Ouro contra madeira. A água domina o fogo e a madeira domina a terra. Ele se solta, pensando: muito bem, está completamente quebrado. O outro, cerrando os dentes, quebra um objeto pensando: bastardo, preciso de alguém para lidar com ele. Após quebrar o objeto, ele exclama: Mudiu, Mutian, venham aqui, me ajudem a lidar com esse velhote. E se vira exclamando: quanto a você, pirralho, vou partir seu corpo em 2. Começa a atacar o Protas, que exclama e pensa: minha grande espada de 2.000 pesos já está danificada por lidar com uma espada. Agora, se essas 5 forem usadas juntas... E o outro exclama: Luozhen, deixe-me te ajudar. 2 caras aparecem e um deles diz: irmão, você não disse que conseguiria cuidar de tudo sozinho? Nos diga, por que fomos invocados? Ele responde irritado: Mugil, não me venha com essas merdas. Apresse-se e cuide desse velho. Ele olha para ele com uma expressão divertida e diz: irmão, será que você gostou do garoto? Desde quando você se interessa por esses meros lordes do reino? E o cara, extremamente irritado, exclama: você é doente. Ele ataca com as espadas, exclamando: espada divina dos 5 elementos! E o Prota lança um ataque de espada, gritando: espada divina! O corte da espada do Prota é anulado e ele pensa: não, eu mal consigo resistir ao poder dessas 3 espadas. Talvez a luz divina da causa possa ser eficaz. Então ele ataca, exclamando: luz divina da causa. Utilizando a fumaça voadora de 8 tons, ele começa a desviar dos ataques. Por pouco é pego e pensa: seja a fumaça voadora de 8 tons ou a luz divina da causa, ambas têm pouco efeito contra a espada divina dos 5 elementos. O poder das novas estrelas também está quase esgotado. Se isso continuar, serei derrotado. E o adversário, observando, comenta: esse garoto tem habilidades. Consegue bloquear 3 espadas do irmão sênior de uma vez. Sua força não é pouca. Até usou a técnica de grande aspiração. Me pergunto quanto ele te odeia. Você deveria parar de provocar as pessoas, sério. E o outro rebate: cala a boca, eu sei disso. E avança sobre o Prota. O Prota é atacado e recua, exclamando e cerrando os dentes. O adversário então diz: desista. Estou impressionado com sua performance. Você sequer tem um destino celestial. Você pode ter cortado meu braço, mas infelizmente... E outro exclama: o quê? Esse cara cortou seu braço? E ele continua: seres inferiores como você são destinados a serem subjugados pelos céus. Não importa o quanto talentoso, forte ou persistente você seja, o que você persegue a vida toda é apenas uma piada aos meus olhos. Ajoelhe-se, e eu lhe darei uma morte sem dor. O Prota o olha sorrindo, e ele, confuso, pensa: por que ele me olha assim de repente com essa expressão? E o Prota diz: você está qualificado para me matar? E desaparece. O adversário perplexo berra: para onde aquele pirralho foi? A cena muda para um local no domínio dos deuses. Um indivíduo exclama: Muhaid, você vai quebrar as regras usando 3 deuses verdadeiros em uma guerra? Foi claramente acordado que apenas um deus verdadeiro poderia representar cada universo. E outro retruca: e daí? Muhaid teve que ir muito longe para mudar as regras. Se você não está satisfeito, pode tentar mudá-las também. O primeiro insiste: mas se as regras podem ser mudadas aleatoriamente, não seria muito imprudente? Essas regras, estabelecidas há 3.000 eras de deuses atrás, mudaram agora, nesse momento crítico. É de fato completamente injusto. Então, outro chega dizendo: parem de discutir. As regras do Salão dos Santos não foram violadas, e ninguém tem o direito de criticar Muhaid. Vocês se esqueceram da intenção original de criar o Salão dos Santos? O cara fica pensativo. Eu não sei. Se o Santo Turtle Dove e Nortenho, que partiram, têm um jeito. Parece que dessa vez, realmente, só há uma forma de cair para Lua Xiao, e simplesmente não se pode ir contra Muhaid. E o cara procura o Prota, exclamando:
O pirralho, Lorde do Reino, escapou. Eu gostaria de ver para onde escapou. Ele começa a procurar e pensa: estranho. O sentido divino se espalhou por todo o grande mundo, e esse pirralho não parece estar nele. E no momento em que ele desapareceu, nenhum único traço de lei do espaço apareceu. O que está acontecendo? Ele poderia ter ido para outro mundo? Ele procura nos 100 grandes mundos, nos 1000 grandes mundos e nos 10.000 grandes mundos. Em nenhum deles encontrou o prota. E outro, zoando, diz: Ei, irmão, você não deixou o garoto fugir, certo? E ele, emputecido, exclama: Eu te aturei o suficiente. E o outro levanta a mão dizendo: Eu estava só brincando. E ele ataca com a espada divina dos 5 elementos. O outro começa a fugir, e ele exclama: Você, seu filho da mãe, não fuja. E o Deus verdadeiro de Luoxiao ataca, exclamando: Invocação estelar. E o outro responde: Dá o divino dourado. Ele olha para o cara e pergunta: Eu já despedacei centenas de suas estrelas. Por que você não desiste? Você não é páreo para mim. E o cara fica sombriamente pensativo. Ele olha para o lado e vê os outros dois brigando e diz: Eu vou te matar depois. Pode ficar aí por um tempo. De repente, ele aparece no meio dos dois exclamando: Parem com isso! Um dos outros reage: Mudil! E ele interrompe: Eu sei, Mudil. Não fique bagunçando, senão eu irei te dedurar para o mestre. Depois disso ele continua: Ajude Muhan a eliminar os venerados celestiais do universo da grande expansão para prevenir outras variáveis. Ele, meio relutante, responde: Certo. Parece que você precisa disso? E o cara diz: Traga seu banner de busca da alma. Eu quero encontrar aquele pirralho. E ele concorda. Certo? Uma bandeira aparece e ele diz: Esse banner de busca da alma é um tesouro relacionado à alma. Não quebre. Ele utiliza o banner e pensa: Uma vez ativado, pode aumentar grandemente o poder da alma de alguém por um curto período de tempo, assim ajudando a expandir o senso divino mais longe. Meu senso divino atualmente só pode cobrir 10.000 mundos, mas com isso, eu devo conseguir cobrir mais de 1 milhão. Ele procura em 100.000 grandes mundos, 1 milhão de mundos. Estranho, o universo inteiro já está ao alcance do meu senso divino. Ele não pode possivelmente escapar, certo? E o outro pergunta: Como está indo? E ele, cerrando os dentes, responde: Ele não pode ser encontrado. E o outro diz: Não precisamos nos preocupar com um lorde de reino, mas vamos nos livrar daqueles venerados celestiais. Ele cerra os dentes concordando e pensa: É realmente estranho para onde ele foi. E o boneco diz: Mestre. E o prota diz: Afu, me leve para a estrada da extinção verdadeira. Eu ouvi meu pai dizer que alguns seres poderosos estão dentro da masmorra da mansão imortal. Você pode libertá-los das masmorras sob a condição de que eles irão te ajudar, mas apenas se você passar do obstáculo final na estrada da extinção verdadeira. O boneco adverte: Mestre, sua condição agora não é boa o suficiente se você for para a estrada da extinção verdadeira agora. E o prota, limpando o sangue, rebate: Não, não há tempo. Agora que os 3 deuses verdadeiros vieram ao nosso universo, apenas o Xing Wei não será suficiente. Eu devo encontrar uma forma de resolver um problema imediatamente. O boneco fica pensativo e sugere: Bom, então tente isso, mestre. O prota utiliza o token e uma fumaça aparece. Ele reflete: Eu obtive todos os símbolos da mansão imortal, exceto pelos símbolos Qian, Kun e Dui. Os 3 símbolos que faltam também são os mais difíceis de obter. Com uma expressão sombria, o prota exclama: Mate! Seres surgem atacando o prota. Ele pensa: Vamos lá, eu preciso obter o símbolo para ajudar Xing Wei. Com uma expressão ainda sombria, considera: Esses guerreiros santos são apenas lordes de reino. Eles não são ameaças para mim no momento. Ele os elimina e reflete:
Dessa vez, levou apenas meia hora para eliminar todos os guerreiros santos, o que foi muito mais fácil do que antes. E se questiona, eu passei? Mas então, duas fumaças aparecem e dois indivíduos se materializam. O Prota diz, o desafio final? Apenas 2 lordes de reino do clã dos santos? Isso é ótimo, eu quero conseguir o símbolo o mais rápido possível. E o boneco alerta, Lo Zeng, tome cuidado, eles são antigos iluminados. O Prota questiona, o quê? E olhando para eles diz, então isso é um antigo iluminado. Mas qual é a diferença? Ele pergunta, os antigos iluminados, qual é a diferença? E o boneco responde, eles foram os primeiros artistas marciais a compreender o Dao divino. E explica, durante a inicial Era dos Deuses, havia incontáveis raças em adição à raça dos santos. O motivo pelo qual a raça dos santos era superior às outras era por causa desses antigos iluminados. Quando o Machado da Criação criou o domínio dos deuses, ele criou os 3.000 Daos divinos, que foram formados em tábuas e se espalharam pelo domínio dos deuses. Além de um número bem pequeno de Daos divinos que foram passados pelos santos dos tempos antigos, a maioria dos 3.000 foram compreendidos pela raça dos santos e se espalharam apenas pelo domínio dos deuses depois disso. As tábuas no domínio dos deuses não são como tábuas de lei ordinárias. Compreender as tábuas de Dao divino requer que a pessoa passe por um teste de julgamento e erro. Aqueles que ousaram fazer o teste terão seus corpos desgastados, suas almas destruídas e seus mundos internos em caos. Mas cada antigo iluminado é um pioneiro do domínio dos deuses. E esses antigos iluminados têm uma compreensão do Dao divino muito mais profunda do que os Daozis ordinários. A habilidade deles também é muito mais poderosa que a de um Daozi ordinário. O boneco pergunta, preocupado, mestre, talvez você esteja colocando muita pressão em si mesmo? E o Prota sombriamente responde, não estou, e pensa, como eu posso desistir agora que o universo da grande expressão está em perigo? E exclama decisivo, espada divina, enquanto ataca. O cara sorri e estala os dedos, fazendo o Prota voltar, pensando, estranho, por que meu movimento está se movendo para trás? Ele exclama e pensa, esta é a ação que eu fiz há 2 fôlegos atrás. Será que eu voltei no tempo? E o cara ri e parte para cima do Prota, que pensa, vamos lá, quer lutar cara a cara? E o Prota parte para cima pensando, dessa vez tenho que confirmar. Afinal, já vi artistas marciais comprimirem o tempo, mas nunca vi um artista marcial que possa voltar no tempo. E ele estala os dedos, fazendo o Prota voltar novamente. Ele pensa, dessa vez parece que não apenas meu corpo está voltando. A espada dos 1000 pesos também está voltando, assim como meus pensamentos estão regredindo, certo? E o cara chega à frente do Prota, que exclama, recebendo uma porrada, refletindo. Droga, ele planejou o ataque dele para a posição que eu estava há 2 fôlegos atrás. Eu não posso desviar. O Prota voa para trás e tenta novamente, mas o cara estala os dedos, fazendo-o voltar, pensando. Não, ele reverteu o tempo de novo. Ele acerta o Prota, jogando-o para trás, e o Prota pensa. Toda vez ele aparece me trazer de volta a 2 fôlegos atrás. Isso é uma coincidência? O boneco pergunta. Mas você está bem? E o Prota responde. Eu estou bem. Enquanto se prepara para lutar, reflete. Se a habilidade dele reverteu o tempo em 2 fôlegos, então eu posso tentar uma coisa. Quero ver se consigo antecipar o movimento dele de antemão, me preparando para os 2 fôlegos. Ele parte com tudo para cima do cara que ataca pensando, 1, 2, e fura o peito do cara. Pensando, esse efeito, eu estava perfeito no tempo em minha posição anterior para empalá-lo. Então o Prota dá vários golpes acabando com ele e afirma, finalmente, resolvi um deles. Esses antigos iluminados não são fáceis de lidar. O boneco bate palmas e diz, essas pessoas compreendem o Dao divino do tempo. Se o Dao divino do tempo dele for usado corretamente, seria difícil de conter. Eu não esperava que o mestre superasse a falha desse Dao tão rapidamente. Guerreiros que podem comprimir o tempo estão por todo lado no domínio dos deuses.
Mas, infelizmente, artistas marciais que podem reverter o tempo são poucos. Mesmo para alguns deuses verdadeiros poderosos, a habilidade de reverter o tempo é extremamente limitada. O mestre tem uma compreensão profunda de como lidar com isso. E o prota diz: bem, eu entendi. E ele observa o outro, pensando. O primeiro antigo iluminado usou o Dao divino do tempo. Mas e o outro? O prota se aproxima e a energia dele começa a fluir vermelha ao redor do corpo. Ele pensa: ele está se movendo. Ele vai me atacar? Ao se aproximar, recua um pouco e a luz no corpo do cara diminui. Então ele volta a avançar e a luz aumenta. Ele pensa: anteriormente, a postura dele demonstrava uma posição de combate. E o prota sorri. Então é isso? Eu entendi. E o boneco confuso pensa: o que o mestre está tentando fazer? O prota pensa: 37 metros. Contanto que eu mantenha essa distância, ele não me atacará por iniciativa própria, nem adotará uma postura defensiva. Isso é fácil. Ao atacar, ele pensa: agora depende se ele vai defender o ataque da espada. O adversário é cortado ao meio, e ele reflete: feito, acabou exatamente como previ. Felizmente, esses antigos iluminados são apenas fantoches sem raciocínio próprio. Assim, consigo explorar a brecha. O boneco com a mão no rosto pondera. Se o antigo mestre soubesse que seu discípulo é tão hábil em explorar brechas, não sei como ele se sentiria a respeito disso. Quando o Tolkien aparece, o prota questiona: que símbolo é esse? Se eu conseguisse o símbolo Kian, então poderia libertar aqueles prisioneiros. E ele diz: entendo, é o símbolo para abrir a sala de refinamento de pílulas. O boneco responde: o mestre não tem motivo para estar frustrado. Já que você obteve o símbolo Dui, pode dar uma olhada na sala de refinamento de pílulas. A sala esteve fechada por muitos anos. O primeiro mestre da mansão imortal deve ter deixado muitas coisas valiosas lá. Talvez você possa ajudar o mestre a se recuperar das feridas ou a despertar. E o prota diz: certo, vamos dar uma olhada. Ao chegar à porta, comenta: não há cheiro na entrada da sala de refinamento de pílulas. Quanto tempo faz desde que foi aberta pela última vez? Vamos apenas dar uma olhada rápida. Ele utiliza o poder, ou o Tolkien, abrindo a porta. Um cheiro forte se espalha, e o prota pensa. Depois que a sala de refinamento de pílulas foi aberta, um forte aroma terapêutico se espalhou. Que tipo de cheiro é esse? Perdi o controle das minhas pernas. Todo o sangue no meu corpo está fervendo e meu corpo treme involuntariamente. Alarmado, ele pensa: não, as feridas no meu corpo estão se abrindo. Ele cospe um líquido marrom e pensa: depois que meu corpo foi refinado, apesar de ter se tornado muito resistente, era difícil meu sangue e Ki do caos acompanhar. Então a minha velocidade de cura não está tão rápida quanto costumava ser. A coagulação de sangue dourado escuro era o motivo para eu não conseguir me recuperar completamente. Eu não esperava cuspi-lo para fora. As feridas estão se curando mais rápido agora. A energia turbulenta e louca do meu sangue também se acalmou. E o boneco diz: a fragrância dessa pílula de sangue divino é muito potente. E o prota pergunta: pílula de sangue divino está dentro dessa névoa? E o boneco responde: entre e você saberá. Foi deixado para você pelo mestre anterior. Eles começam a adentrar e o prota pensa: a fragrância do remédio parece que está começando a desaparecer. Por que está tão enevoado dentro da sala de refinamento de pílula? Eles somem no meio da névoa. Adentrando o local, o prota pensa: a fragrância do remédio desapareceu e minha boca está com um gosto amargo. A névoa está condensada e pesada. Eu sinto como se estivesse rodeado por água. Há até uma leve resistência que tentou me expulsar. Eu não consigo enxergar com essa névoa. Agora eu posso apenas propagar meu sentido divino para ver o que tem dentro. Ao lado dele aparece o rosto de uma fera e ele pensa: eu percebo um rosto humano extremamente horrendo. Ele exclama ao ver o rosto e dá um golpe, fazendo-o sumir, e diz: felizmente essa coisa pode parecer feroz, mas na verdade sua força é equivalente à força de um lorde de reino ordinário. Então não é difícil lidar com ele. Mas ele se espanta, dizendo:
Mas por que há tantos deles de repente? Essa não é a sala de refinamento de pílulas, é claramente algum lugar mau. Isso é o que o santo deixou para mim? Ele começa a destruir uma a uma e diz: por que essas coisas estranhas estão na sala de refinamento de pílulas? Será que alguma coisa aconteceu aqui? E o boneco responde: na verdade, quanto mais dessas coisas houver, melhor. O prota questiona: o que você quer dizer? O boneco explica: essas coisas são almas de pílulas. Eu pensei que encontrar 2 ou 3 delas na sala de refinamento de pílulas seria extremamente excelente, mas não esperava que houvesse tantas. Os níveis das pílulas medicinais no domínio dos deuses são definidos pelo número de vezes que elas são refinadas. As piores são as pílulas refinadas apenas uma vez, enquanto as melhores são refinadas 9 vezes. Apenas as pílulas refinadas 7, 8 ou 9 vezes são capazes de formar espíritos. Elas são poderosas, porém difíceis de produzir. Com o tempo, elas se condensam em pílulas. Uma vez criada, uma pílula refinada 7 vezes terá um espírito livre. Os espíritos se fortalecem ainda mais com o tempo. Depois, uma alma da natureza nasce do espírito da pílula. As formas dessas almas de pílulas eram inicialmente estranhas e amorfas. Mesmo que pareçam ter um rosto humano, há uma explicação para isso. Não precisa ficar nervoso. O prota elimina mais uma, limpando as mãos, e diz: pílulas refinadas 7 vezes são boas? Eu normalmente não uso muitas pílulas, muito menos as refino, então não sei muito. O boneco ri e responde: os caldeirões de refinamento de pílulas já estão à sua frente. Logo você conhecerá sua eficácia. A cena se revela, mostrando um monte de jarros e uma fornalha no meio. O prota diz: finalmente consigo ver a sala inteira claramente. É tão grande e deve ter muitas coisas boas aqui. A parte superior da fornalha começa a se mexer e o prota observa confuso. O grande caldeirão de refinamento de pílulas no meio parece ter algo tentando pular para fora. O que será que está aí? Posso abrir? Ele estica a mão, mas o boneco intercede dizendo: você não deveria tirar a tampa. O prota, sem entender, pergunta: por quê? O boneco explica: todas as pílulas refinadas 7 vezes presentes aqui foram processadas dentro deste caldeirão. Estas pílulas, todas refinadas 7 vezes, estão vinculadas pelos caldeirões medicinais. Portanto, mesmo possuindo suas próprias almas, é praticamente impossível que tomem forma física. Sua única capacidade é liberar suas almas para circularem dentro da sala de refinamento de pílulas, que são esses rostos que estamos vendo. No entanto, este caldeirão foi utilizado pela última vez pelo antigo dono para criar uma pílula refinada 8 vezes, a mais poderosa disponível no domínio dos deuses. Esse caldeirão não está conectado à pílula refinada 8 vezes, então é possível que a pílula tenha se transformado. Se você abrir a tampa, temo que possa te matar instantaneamente. Ao ouvir isso, o prota exclama: é tão poderosa assim? O boneco responde: se essas pílulas refinadas 7 vezes assumissem forma, seriam equivalentes a um deus verdadeiro inferior. As pílulas refinadas 8 vezes neste local poderiam assumir a forma de um deus verdadeiro mediano ou até superior. Pensativo, o prota comenta: pelo que você disse, as pílulas são comparáveis a deuses verdadeiros. Não me diga que elas são capazes de condensar uma centelha divina? E o boneco explica: você está correto. Elas definitivamente podem condensar centelhas divinas e possuem uma vantagem natural nesse aspecto. Uma vez que assumem forma humana, as pílulas tornam-se seres vivos e podem cultivar ou doar a essência divina da pílula. Na verdade, todas as entidades vivas na Terra Divina possuem almas, desde montanhas e pedras até um deus verdadeiro transformado em espada quebrada. Entendo, diz o prota, refletindo. Não é à toa que a espada na mão de Dugu possui uma alma. E prossegue: Afu, quero escolher uma pílula refinada 7 vezes. Quais são os efeitos dessas pílulas? O boneco detalha uma a uma. A pílula ilusória de jade frio celestial, usada para cultivar ou conceder a essência divina da marca de gelo,
pode nutrir grandemente a centelha divina do gelo profundo. A pílula confusa da vida é excelente para eliminar dúvidas. A pílula quebrada de barreira de núcleo roxo pode ultrapassar a barreira da centelha divina. A pílula de alma virtuosa da grama imortal é ideal para o cultivo da alma. O prota então comenta: eu não posso usar nenhuma dessas pílulas refinadas 7 vezes, elas parecem específicas para deuses verdadeiros. O boneco sugere: mestre, esta pílula de sangue de Hidra é adequada para você. Aproximando-se, o prota ouve a Fu dizer: embora seja a de menor valor entre todas as pílulas refinadas 7 vezes, pode aumentar significativamente sua capacidade de recuperação. Pegando a pílula, o prota afirma: bom, olha ao redor e pergunta: e esta pílula de separação de emoções, posso tomá-la? O boneco esclarece: mestre, como você cultiva o Dao da separação de emoções, essa pílula é ideal para você. Mas seu nível de cultivo é muito baixo agora. Pode engolir a pílula de sangue de Hidra. Porém, a pílula de separação de emoções é para um Deus verdadeiro que cultiva o Dao da separação de emoção. Pode não ser capaz de suportar. Entendo. Então vou levá-la comigo por enquanto e posso usá-la depois que meu cultivo se tornar adequado. Vou engolir essa pílula de sangue de Hidra agora, decide o prota. Ao tomar a pílula, sente o coração bater forte e pensa: esta pílula de sangue de Hidra é realmente poderosa. Enquanto um poder sem precedentes emerge do seu sangue dourado, fluindo loucamente pelo corpo a uma velocidade extremamente alta, com os batimentos cardíacos milhares de vezes mais rápidos do que antes. O ferimento no peito do prota começa a cicatrizar e ele reflete: agora meu ki de caos e meu sangue estão mais fortes. Minha regeneração também melhorou. Acredito que em mais de meia hora estarei completamente curado. Com determinação, ele instrui: Afu, vamos para a entrada da extinção verdadeira. Chegando lá, o prota avista um indivíduo e pondera. Afu mencionou que os antigos iluminados também eram conhecidos como venerados celestiais antigos. Embora naquela época não existisse o destino celestial, eles alcançaram o poder através das tábuas do Dao. Cada compreensão de uma tábua do Dao resultava em um selamento, tornando-os únicos. Agora, com a maioria do poder das 9 estrelas recuperado, bem como os efeitos da pílula de sangue da Hidra, não temo o Dao divino. Vamos resolver isso rapidamente. Sem demora, o prota o derrota e um token surge. Ele pensa: espero que desta vez seja o Qian. Ao pegar o símbolo e sorrir, ele exclama: ótimo, finalmente. O boneco comenta: que bom! Eu estava preocupado que você recebesse outro símbolo e o próximo desafio fosse ainda mais árduo. Afinal, receio que a última parte do caminho da extinção verdadeira seja muito mais desafiadora do que o atual. Então o prota pede: agora me leve ao quintal da mansão imortal, onde aqueles sujeitos estão presos. O boneco obediente responde: sim, mestre. Ao chegar, o boneco anuncia: este é o quintal da mansão imortal, onde os deuses verdadeiros estão encarcerados. Vendo o portão, o prota exclama refletindo: este local está repleto de encantamentos complexos utilizando linhas divinas. Se eu acioná-los acidentalmente, posso ser morto instantaneamente, com consequências catastróficas. Também não sei que tipo de indivíduo depravado está aprisionado neste calabouço. Ele usa o token e o portão se abre. Observando, ele pensa: os guerreiros aprisionados neste calabouço estão aqui há incontáveis anos. Com o tempo, suas mentes e personalidades se deterioraram e foram corrompidas. Há riscos em tudo. Preciso controlá-los para vencer esta guerra. Ao ouvir um som, ele exclama, surpreso: eu já tinha ouvido o latido de cães na mansão imortal antes, mas não esperava que essa besta feroz fosse tão poderosa. O prota adentra um local e um cachorro extremamente agitado aparece. Surpreso, o prota pensa: o que está acontecendo? O latido desse cachorro me imobilizou completamente, e o boneco intercede: Black, quieto! Ao comando, o cachorro se senta imediatamente. Observando o animal,
O prota reflete enquanto o boneco explica. Essa é a essência da alma de um Martim, um espírito verdadeiro que o antigo mestre dominou. Era o guardião da mansão imortal. A essência da alma de um Martim, com seu latido, pode utilizar a habilidade Choque de Alma. Seu latido tem o poder de aniquilar espíritos malignos e instilar medo até mesmo em um Deus verdadeiro. Curioso, o prota questiona. Mas se está acorrentado, como pode guardar a mansão imortal? O boneco responde. Inicialmente a corrente não era necessária. Porém, após a chegada dos prisioneiros, passou a ser utilizada por segurança. Aproximando-se do cachorro, ele explica. O Martim, abalador de almas, protege a mansão imortal de ameaças externas. Quando a barreira encantada é violada e algo invade, a corrente se rompe, libertando Black. Ele aponta para o prota, afirmando ao cachorro. Ele é o novo mestre da casa. Lembre-se dele. O cachorro responde com 2 latidos de concordância, deixando o prota contemplativo. Tranquilizando-o, o boneco diz. Não se preocupe, Black não vai te atacar. Vamos entrar. Dentro da mansão, chegando a um fosso, o prota observa um homem acorrentado abaixo e pensa sobre a intensa aura que ele emana. Mesmo preso, sua presença exala uma intenção assassina palpável. O boneco esclarece. Este homem é um dos muitos confinados aqui. Com liberdade poderiam ajudar a resolver alguns problemas, mas sua lealdade é questionável. Podem até se voltar contra você. Advertindo, o boneco alerta. Mestre, seja prudente. Com determinação, o prota se apresenta ao prisioneiro. Sênior, eu sou o mestre desta mansão imortal. Mas é interrompido pelo homem que afirma. Eu sei quem você é. Percebi sua presença assim que entrou no Palácio Imortal. Sua ascensão, do reino inato a um lorde de reino em menos de 20 anos, é impressionante. Outro prisioneiro se manifesta ansioso. Mas 20 anos seria tempo demais. Não podemos esperar mais. O prota assegura. Não se preocupem, posso libertá-lo, sob uma condição. Interessado, o prisioneiro indaga. Ah, e qual seria? Com firmeza, o prota responde. Ajudem-me a eliminar 3 deuses verdadeiros inferiores. O homem, confiante, abre as mãos e diz. Apenas 3 deuses verdadeiros inferiores? Posso dar cabo deles com um simples estalar de dedos. Diga-me, quem são os alvos? O cara pergunta, mas quais são os nomes dos 3 deuses que você quer morto? E o prota responde, Mu-Han, Mu-Jil, Mu-Tian. Um outro intervém. 3 júniores desconhecidos, isso parece fácil. Mas então, seu tom muda para algo mais sombrio. Por que todos têm Mu no nome? Eles são discípulos de Mu-Haidi? O prota confirma. Exato. E o cara pondera. Isso complica as coisas. Se eu agir, Mu-Haidi definitivamente buscará vingança, mesmo que eu fuja para o domínio dos deuses. Temerei ser caçado pelo Salão dos Santos. Um deles sugere. Mude seu pedido, criança. Seja o que for, eu realizarei. Outro oferece. Você pode cultivar meu mal extremo e tornar-se meu discípulo. Com certeza te farei famoso no domínio dos deuses. O prota interrompe. Parem! Estou te libertando em nome do meu mestre, o Santo Nortenho. Já disse, ajude-me a matar aqueles 3 deuses verdadeiros e te libertarei imediatamente. Não há necessidade de outras ofertas e não quero nada de vocês. Surpreso, o cara questiona. Gu Bei te aceitou como discípulo? Pensei que ele tivesse parado de aceitar discípulos. E outro pergunta. Quem diabos é você, para se tornar discípulo de Gu Bei? Estendendo a mão, o cara pergunta. Então, se eu te ajudar, nosso conflito com Gu Bei será perdoado? O prota confirma. Exatamente. Outro se compromete. Nesse caso, eu farei. E mais um concorda. Certo, eu também posso fazer. O prota, pensativo, reconhece que, embora tenham concordado, se perderem o controle uma vez libertados, ele não terá como lidar com esses deuses verdadeiros. Com seriedade, ele exige: antes de eu libertar vocês,
devem fazer o juramento do coração demoníaco. A partir de agora, obedecerão meus comandos pelo resto de suas vidas. Caso desobedeçam, serão mortos pela retaliação do coração demoníaco. Um questiona: não é pedir demais? Outro acrescenta: podemos jurar pelos nossos corações demoníacos que os mataremos, mas não juraremos obediência eterna. O prota, virando-se, conclui: sem acordo não há motivo para continuar. Um deles intercede: espere um minuto. Olhando para cima, declara: entendo sua preocupação e aceito fazer o juramento. Colocando a mão no peito, anuncia: eu, Zan Beihai, juro pelo coração demoníaco obedecer seus comandos pelo resto da minha vida. Se violar esse juramento, serei devorado pelo coração demoníaco e morrerei. O prota responde: ótimo. E com o token em mãos avisa: vou te soltar agora, sem exigências adicionais. Não se preocupe, eu não farei nenhuma exigência adicional a você. O cara é solto e exclama: essa droga de algema finalmente foi destrancada. E o prota diz: agora que o Sr. Zan fez o juramento do coração demoníaco, por favor, me siga. Ele sai para fora, e o recém-liberto ri dizendo: finalmente livre, estive trancado por tantos anos. Outro manifesta: droga, estou morrendo de inveja. Seu nome é Luo Zhen, certo? Eu, Wu Yu, me comprometo a seguir Luo Zhen nesta vida. Se quebrar meu juramento, serei consumido pelo coração de sangue demoníaco e sofrerei até a morte. Um terceiro se pronuncia: também estou disposto. Juro pelo meu coração demoníaco que, como seu servo maléfico, obedecerei seus comandos nesta vida. Se desobedecer de qualquer forma, serei atacado pelo coração demoníaco e pagarei com minha própria vida. O outro prisioneiro já solto intercede: não precisa libertá-los, eu posso te ajudar a matar aqueles 3 deuses verdadeiros. Mesmo sendo discípulos do santo, não são páreo para mim. O prota responde: vou libertá-los, já que fizeram o juramento do coração demoníaco. Não me interesso pelas desavenças entre vocês. Podem resolver isso após terminarmos o trabalho. Dentro do local, o prota pensa alto ao ver algo estranho. O que é isso? Observa algo prendendo seu pé, um musgo, e reflete: o que está acontecendo? Que pressão é essa? Por que está difícil de me mover? Seria algum tipo de defesa? Identifica então que é o musgo, um poder dos 8 pilares. Ele ativa esse poder e consegue se libertar. O ancião comenta: esse musgo é único da floresta do vórtice. Você teve sorte de ser forte e rápido o suficiente para escapar. O prota, surpreso, questiona: até deuses verdadeiros comuns ficariam presos nele? E então pergunta sobre a floresta do vórtice mencionada. É aquela floresta grande fora da mansão imortal? O ancião apressa: chega de falar, entre logo. Vamos ajudá-lo contra um inimigo forte, e depois disso nunca mais nos veremos. Estava curioso sobre que tipo de guerreiro Gu Bei escolheria, mas parece que não há nada de especial em você. O prota fica pensativo, refletindo sobre a floresta do vórtice. Foi construída originalmente nessa floresta, onde esses prisioneiros foram capturados? Será que toquei em um assunto delicado? Ao ser libertado, o velho exalta: finalmente estamos livres. De repente, outro interrompe: espere aí, eu também estou aqui. O prota se surpreende, e o cara diz: sou Wu Yu, mas me apelidaram de Boca Grande. Com um sorriso, o prota comenta: você é Wu Yu? Parece meio chato. Isso irrita tremendamente o cara, que retruca: eu pareço uma piada pra você? Prontamente, o prota levanta as mãos, em sinal de desculpa. Desculpe, não devia ter falado isso. O cara por fim se acalma e diz: deixa pra lá, já estou acostumado. E então é libertado. Livre, ele celebra. Finalmente livre. Mal posso esperar para sair daqui. O prota então menciona algo que o intriga. Lembro de ouvir uma voz aqui, agora mesmo. Deve ser uma mulher, ela está entre vocês? Eles trocam olhares, hesitantes em libertar a pessoa em questão. O velho esquiva: não sei de nada. Então,
uma voz se faz ouvir. Jovem, não posso fazer o juramento do coração demoníaco. O prota deduz que ainda há alguém no andar inferior do calabouço. Utilizando o token, uma passagem se abre. Ele diz: Sênior, não quero forçá-la a fazer o juramento do coração demoníaco, mas preciso garantir minha segurança. Do fundo, ela responde: Entendo, jovem. Por algum motivo, não posso fazer o juramento, mas há outra maneira de garantir sua segurança. Ela lança um token e, ao vê-lo, o prota exclama surpreso. Ela explica: Este é um símbolo de escravização. Permitirei que o use em mim por agora. Isso é suficiente? O prota pensativo reconhece: Símbolo de escravização, hein? O juramento do coração demoníaco é uma restrição comum que, no máximo, os consumiria se agissem contra a minha vontade em um momento crítico. Mas esta pessoa está disposta a se submeter a um método perfeito de escravização, arriscando-se a se tornar um fantoche. Isso é muito mais grave do que o juramento do coração demoníaco. Quem estaria disposto a fazer tal coisa? Ela argumenta. Se você não acredita que esse símbolo escravizador é real, então peça ao servo da mansão imortal para verificar. A Fu, que segue Gu Bei há muitos anos, certamente reconhecerá esse símbolo. Prota observa o símbolo, pensativo, e concorda. Ele se aproxima de Afu e pergunta: Pedi que essas 3 pessoas viessem sob um juramento de coração demoníaco para me obedecer, mas há mais uma pessoa lá dentro. Ela se recusou a fazer o juramento de coração demoníaco, mas me entregou isso. Afu, surpreso, exclama: Isso é um símbolo escravizador, ou melhor, um dos mais poderosos. Qualquer um, exceto os santos, pode ser escravizado por esse símbolo. Foi a prisioneira no 2º andar da mansão imortal? Quem te deu isso? O prota confirma. Isso mesmo. Afu sorri. Ah, ela é astuta. Deve ter estudado sua personalidade secretamente antes de se atrever a lhe dar isso. O prota pergunta: O que você quer dizer? Afu explica. Aquela prisioneira se concentra em métodos de cultivo relacionados à alma. Ela não pode fazer um juramento de coração demoníaco, pois isso afetaria gravemente o núcleo divino que cultiva. Talvez pela sua integridade, ela esteja disposta a ser escravizada por você. Mas, nas mãos erradas, isso seria pior que a morte. O prota diz: Entendo. O boneco então instrui: Introduza um pouco do poder da sua alma, e você poderá ver a alma e as memórias dela. O prota assente. Certo. Ele canaliza um pouco de seu poder e uma esfera verde aparece. Ele se questiona: O que é isso? A esfera flutua diante dele e em seguida entra em sua mente. O prota, tocando a testa, pensa: Estranho. Sinto um frio invadindo minha mente. É como se fosse uma alma desconhecida, mas poderosa. Parece que posso acessar qualquer memória dentro dessa alma. Ele desce até onde ela está e ela pergunta: Você pode me libertar agora? O prota confirma: Sim. Ao se aproximar e vê-la acorrentada, ele pensa: Que tipo de cultivo ela possui para estar restrita por tantas correntes imortais? Prota utiliza o símbolo para libertá-la e pensa, surpreso com sua jovialidade. Não esperava que ela parecesse tão jovem. Ele desvia o olhar, pensando: Não devo olhar para nada indecente. Ela se veste. O prota, curioso, pergunta: Qual é o seu nome? Enquanto pensa na aura misteriosa que ela exala, algo que ele não consegue compreender, talvez devido ao seu foco no cultivo da mente e da alma. Ela responde: Você realmente é honrado. Não espiou minhas memórias quando me escravizou. O prota afirma: Eu disse que não precisava escravizar ninguém e não espiaria suas memórias. Ela se aproxima, tocando o rosto dele, e diz: Não importa, não vou te dizer meu nome. Se quer saber quem sou, descubra sozinho. O prota fica pensativo, e ela pisca para ele dizendo: Vamos. Enquanto avançam, os musgos não tocam nela, o que deixa o prota intrigado. O mestre malvado disse que o musgo na floresta do vórtice pode engolir deuses verdadeiros.
Preciso usar o poder das 9 estrelas só para me mover. Mas o musgo não se aproxima dela. Isso é estranho. Quero saber quem ela é. Ela chega lá fora e diz: eu também saí. E os anciãos se perguntam como Prota ousou deixá-la sair. Como ele ousa? Um deles suplica: por favor, não nos mate. Observando-a sorrir gentilmente, o Prota pensa: por que eles estão tão assustados? Meu cultivo é baixo demais para medir o dela. Qual a diferença entre nossos poderes? Ela, tocando o próprio rosto, diz: estamos todos no mesmo barco agora, então não há necessidade de matá-los. É incerto se os matarei no futuro. Virando-se para o Prota, ela sugere: acho que devemos falar sobre como ajudar esse jovem. O Prota diz: preciso de apenas 2 pessoas para lutar comigo. Temos que lutar no universo. O inimigo tem apenas 3 deuses verdadeiros do lado dele, e podemos ter apenas 3 do nosso lado. Isso é uma regra. Atualmente temos um deus verdadeiro, Xing Wei. Então, ainda precisamos de 2 de vocês. Um ancião questiona: não é permitido apenas um deus verdadeiro no universo? Como Mu-Haid pôde começar uma guerra e mudar as regras? A jovem interrompe: o sobrenome dele é Luo. O que acham? Oh, Luo Xiao, alguém reconhece. O ancião pondera: isso é complicado. Quem de nós deveria ir? Na minha opinião. Outro interrompe: ambos são notáveis no domínio dos deuses. Uma vez expostos, serão mortos. Deixe-me ir desta vez. Não me importo com o Salão dos Santos. Estou me sentindo enferrujado e quero me libertar. O ancião se alegra e diz: irmão Beihai, realmente é a escolha certa. Sua estatura é nobre e você não teme a vingança de Mu-Haid. A outra pessoa, ajustando o cabelo, afirma: então eu também irei. Não tenho nada a temer. Prota agradece: certo, sou grato desde já. A cena muda para a batalha. O dragão ataca e o guerreiro surge sobre ele, desferindo um pisão enquanto diz: demorei muito para destruir a floresta de bambu daquele velho, então vou descontar em você. Ele derrota o dragão, lançando-o ao chão, e comenta: este rapaz é verdadeiramente formidável, mas infelizmente ainda é muito jovem. Os dragões contra-atacam, bradando: fôlego dos 9 dragões. O guerreiro estende a mão, desdenhando: vocês são ainda mais inúteis. Ele fende um dragão e, observando sua regeneração, reflete: pensei que fosse o corpo de um dragão verdadeiro, mas é apenas um corpo formado por essência celestial. Isso é tão monótono? O dragão verde, percebendo isso, pensa preocupado: o que podemos fazer? Meu corpo é feito de essência celestial. Se for constantemente derrotado e a essência declinar a certo nível, será difícil reconstruí-lo. O ancião, sombrio, pondera: nada bom. O dragão ancestral e os outros dragões verdadeiros também estão em apuros. Agora que esses 2 deuses verdadeiros se uniram, a situação está claramente contra nós. Ele olha para o ancião dos Budas, questionando-se: não sei se o venerável celestial da tribulação do trovão tem alguma chance contra Mugil. Será que podemos vencer? Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!